Será que quando Abraão ele mandou Ismael embora, será que ele criou uma crise de paternidade em Ismael? Será que ele criou um trauma de identidade em Ismael? Mas a história continua. Sara, ela chama Abraão e fala assim: Abraão, eu não quero mais Ismael morando com Agar aqui. Manda embora. Pode mandar embora. Não quero mais eles aqui. Sara tinha visto Ismael brincando com Isaac e ela não gostou e ela aproveitou a circunstância para dizer isso. Abraão ficou preocupado. Ele achou que aquilo ali não era uma coisa muito boa de se fazer. Mas aí Deus interferiu e disse: não, Abraão, faça isso, pode despedir Agar, ela vai levar o filho dela e não se preocupe nem com ela, nem com ele. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: fica tranquilo, porque eu estou no controle. E Abraão, um homem de fé, obedeceu. No dia seguinte, confiado na palavra do Senhor, o que ele fez? Ele chamou Agar, bem cedinho, deu a ela um odre, pão. Agar pegou o menino nos ombros e foi embora pelo deserto e foi caminhando, sem destino. Aqui a gente precisa falar algumas coisas. Sara não fez isso porque ela era uma invejosa. Não. Sara não fez isso porque ela queria o mal de Ismael. Não. Sara fez isso porque ela sabia da promessa de Deus. Ou seja, Sara estava em sintonia com as profecias, as promessas de Deus. Tanto é que Deus confirmou, é isso mesmo. Porque da descendência de Isaac vai nascer depois Jacó, que vai ser Israel, e que mais adiante vai nascer quem? Jesus, o Salvador do mundo, o abençoador de todas as nações, o homem sem pecado, o justo. Através de Jesus, que vai nascer da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, o mundo inteiro agora teria um Salvador. E a promessa se cumpre. Todas as nações da terra serão abençoadas através de ti. Se você orar para Abraão, ele não te escuta porque ele está morto. Não é isso que Deus quis dizer. Se você falar: Deus, em nome de Abraão, me abençoa, Deus não vai te abençoar. Tudo que aconteceu lá foi profético para apontar para Cristo. Se você falar: Deus, me abençoa em nome de Jesus, Deus vai te abençoar. Se você orar, falar com Jesus, Jesus vai te responder, que embora tendo morrido, ao terceiro dia, ele ressuscitou e está à direita de Deus, sentado no trono, intercedendo por mim e por você, para a gente continuar firme caminhando em sua presença. Então, o abençoador de todos os povos da terra nasceria na descendência da livre e não da escrava, Agar. Por isso que Sara agiu no espírito. Sara não agiu na carne, ela agiu corretamente. Quando Abraão obedeceu o que Deus falou, é porque ele tinha certeza que Deus estava no controle da vida do seu filho Ismael e também da vida de Agar, a sua serva. A gente precisa crer que Deus está no controle de tudo, porque de fato Ele está, Ele é soberano e Ele pode interferir a hora que Ele quiser. Mas presta atenção, mesmo Ele sendo soberano, não quer dizer que Ele vai interferir a todo momento. Não, Ele pode interferir a hora que Ele quiser. Ele deixa a gente atuar dentro do nosso livre-arbítrio, uns falam, outros falam livre agência. Ele nos deixa agir, mas quando nós clamamos a Ele, suplicamos a Ele, Ele se apresenta como socorro bem presente na hora da angústia. Mas bom é que a gente confie que por mais carrancudas que sejam as situações, as circunstâncias, Deus estará sempre no controle. E aí ela vai caminhando com ele, sem destino, e provavelmente ele acordou e eles beberam a água, acabou a água do odre, e ela coloca Ismael sentadinho ali debaixo de uma árvore e se distancia por 100 metros e começa a ficar preocupada, começa a pensar, provavelmente até chorou. Não quero ver meu filho morrer, não quero ver meu filho morrer. Começou a se lamentar, não quero ver meu filho morrer. E para piorar a situação, o menino começou a chorar. Ismael abriu o bocão e começou a chorar. Mas aí acontece um fato maravilhoso. A misericórdia e o amor de Deus se manifesta, a graça de Deus se manifesta para mudar todo o cenário. O anjo de Deus, ele aparece ainda no alto e diz assim: Agar, por que você está preocupada? Deus, ele ouviu o choro do menino. Não tenha medo, Agar. Vamos, Agar. Levante o menino, pegue ele pela mão.
Esse anjo que desceu aqui era o próprio Senhor Jesus, eu tenho certeza disso, porque nos versículos a seguir ele vai dizer: eu farei dele uma grande nação. Um anjo não faz ninguém uma grande nação. Anjo é servo. Quem faz uma grande nação é Deus. Então, a graça de Deus, ela se manifesta para trazer salvação e esperança. E o anjo de Deus começa a falar com ela: Agar, não se preocupa, você está preocupada com o quê? Pessoal, aquela cena ali era desesperadora. Era uma cena aterrorizante. Uma mãe com um filho adolescente, sem água, sem comida no deserto. Aquilo ali era para qualquer um ficar doido, desesperado. E chega o anjo do Senhor e diz assim: Agar, você está preocupada com o quê? Aí a gente vê como que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes nós estamos assim, como Agar, num deserto. Está faltando às vezes provisões, os recursos estão escassos, a gente está vendo a família da gente padecer algumas necessidades, problemas, e Deus está falando: você está preocupado com o quê? Não tenha medo. Deus ouviu o choro, as lágrimas, as nossas lágrimas, elas são como orações para Deus. Ele escuta as suas lágrimas. Ele escutou as lágrimas do menino. Às vezes a gente está assim, com medo, muito medo, muito medo. E um detalhe que talvez você não sabia: na Bíblia existe a palavra não temas 366 vezes, uma para cada dia do ano. Até quando tem o ano bissexto, tem a palavra não temas. Isso é coincidência? Claro que não. Nada na Bíblia é coincidência. A Bíblia é a palavra de Deus. Então guarda isso, de janeiro a dezembro, ainda que venham problemas, dificuldades, doença, morte, dores, desemprego, todo tipo de problema, todo tipo de carranca que vai se levantar contra nós, a palavra de Deus para nós todo dia é: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. O medo vai vir, o diabo vai tentar colocar medo no nosso coração, mas a palavra de Deus é: não temas. E aí, você fica com a palavra de Deus ou com a palavra do diabo? Eu sei, a tentação não é fácil, mas vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas vamos resistir submissos a Deus, em humildade, debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo nos honrará para a glória do nome dele. Não temas. Agar, não temas. O Senhor ouviu o menino, Agar. Mudou tudo, agora acabou tudo. O socorro bem presente na angústia chegou. Vão parar com essa distância, chega dessa distância. Vem, Agar, sai daí, vai até o encontro do teu filho. Deus quer criar isso, famílias estruturadas, famílias unidas, famílias fortes, que estão caminhando debaixo da potente palavra de Deus. Deus, ele quer curar famílias. Deus, ele quer trazer água, trazer alimento. Deus, ele quer trazer vida para as famílias. Mas é hora de unidade, é hora de pedir perdão, é hora de reconciliação, é hora de comunhão, é hora de acabar com as distâncias. Que 100 metros de distâncias, Agar? Você está aí do seu filho? Não, acaba com essa distância. Encurta essa distância, chega, acabou, não tem mais distância, não tem mais separação. Esteja junto, esteja em comunhão, porque é assim que Deus quer. Deus quer as famílias fortalecidas, porque o contrário disso é o que a gente vê no jornal todo dia. Destruição, pai contra filho, mãe contra filho, filho contra pai e coisas terríveis que não dá nem pra gente falar aqui. Mas nós estamos vivendo um tempo de restauração familiar. E essa restauração é com base na palavra de Deus. O anjo disse: vai, e ela foi. Vai, acredita, junta, estende a mão, calor humano, contato, relacionamento, com quem você já não conversava já há algum tempo, alguém que você deixou ali sozinho chorando, pensando até que aquela pessoa ia morrer. Creia na palavra de Deus. Deus está restaurando famílias, está restaurando lares ainda hoje. Esse menino tem um destino e um propósito muito grande na vida dele. E eu quero usar você, Agar, para você ser bênção na vida do seu filho. E agora o anjo, ele fala na primeira pessoa. E aí você tem a certeza que é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus ali, uma manifestação de Deus no Velho Testamento, uma teofania, quando ele diz: eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. E agora que o medo tinha ido embora, agora que Agar estava tranquila, com aquela presença maravilhosa de Deus ali com ela e com o filho dela, Deus, ele abre os olhos de Agar. Para quê? Para matar a sede dela e de Ismael. Um princípio do Evangelho. Primeiro, atingir o nível do reino de Deus.
dos interesses do reino de Deus, do propósito e do destino do reino de Deus tem para nós. Depois as coisas dessa vida, água para beber, entendeu? Água. Deus abriu os olhos dela e ela viu o poço. Apareceu um poço. Sabe por quê? Porque Deus é provedor. A provisão vem do Senhor. Ninguém cavou para ela, não apareceu ninguém ali. O próprio Deus fez aparecer um poço. E muitas vezes nós só vamos enxergar as bênçãos que Deus tem para saciar a nossa sede, suprir a nossa necessidade, seja ela qual for, se Deus abrir os nossos olhos. E às vezes as bênçãos de Deus, elas estão tão próximas da gente, mas a gente está dentro do nosso mundinho, vai morrer, vai acabar tudo. Mas é nessa hora que a grande misericórdia de Deus entra em ação. E quando Deus mostrou o poço para ela, o que ela fez? Ela foi e aceitou a bênção que Deus deu para ela. Ela foi em direção ao poço, pegou a água, bebeu e deu para o filho. Será que quando Abraão ele mandou Ismael embora, será que ele criou uma crise de paternidade em Ismael? Será que ele criou um trauma de identidade em Ismael? Porque a gente analisa com a emoção, a gente analisa com os sentimentos esse texto. Se a gente fizer uma hermenêutica, uma exegese, hermenêutica é você buscar o sentido, o significado do texto, fazendo a exegese correta, analisando o texto, contexto, capítulo anterior, posterior, tentar ver o significado original das palavras, enfim. Quando você analisa de forma correta o texto, você vai ver que não houve falha de paternidade com Ismael, mesmo ele tendo sido mandado embora com a mãe dele por Abraão. Quando Abraão ele crê em Deus e entrega Ismael para o destino de Ismael, ele não estava jogando a paternidade dele no lixo, ele nem estava deixando de ser pai de Ismael. Mas o destino de Ismael, ele foi emancipado naquele dia para que vivesse agora aos cuidados plenos e absolutos da paternidade de Deus, que é perfeita. Porque sim, a paternidade de Deus trouxe a Ismael proteção integral 24 horas. O menino cresceu protegido por Deus. E se ele cresceu protegido por Deus, ele cresceu com destino e com propósito e com identidade. Ele sabia quem ele era. Eu não sou órfão. Eu tenho meu pai Abraão, mas eu tenho meu pai celestial. E o próprio Deus fez da descendência dele uma grande nação. Príncipes nasceram da descendência de Ismael. Deus era com ele. Ele tinha o maior de todos os pais. Olha, Deus deu proteção a Ismael. Deus deu residência para Ismael no deserto de Parã, lá que ele se estabeleceu. Deus deu uma profissão para Ismael, um flecheiro de mão cheia, um homem preparado para caça, para guerra, para batalha. E Deus deu família para Ismael, uma mulher egípcia que através de Agar, Deus deu a Ismael. Então Deus deu tudo para Ismael. Realmente Ismael não teve problema com paternidade. Então quando nós interpretamos a Bíblia, o capítulo 21, com base na emoção, nos sentimentos, você interpreta errado. Dependendo de alguns, ficam até oprimidos. Nossa, que coisa estranha, né? Mandou o menino embora. Isso não é coisa que se faça. E o mesmo Pai Celestial que cuidou de Ismael continua cuidando de todos os seus filhos, dando proteção, dando destino, dando propósito, dando identidade, dando provisões, recursos, dando família. O Pai provedor, Ele cuidará de nós até o final da nossa vida nessa terra, para nos encontrarmos um dia com Ele na vida eterna. Já para a Bíblia fica por aqui, a gente se vê no próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, pessoal!